tudo, né? Bom, enfim, tá gravando a aula pelo menos. Vamos lá então, pessoal. Tecnopolos, divisão do Milton Santos, 4 Brasis. Eu não... vou colocar, só perguntar assim, eu não expliquei nada disso aqui ainda. Não? Tá, beleza então. Pessoal, a divisão do Milton Santos, ela entra numa aula que nós ainda vamos ver esse ano, tá? Lá na frente, e vai ser na frente um, tá? Quando eu falar de regionalização do Brasil, e aí a gente tem a divisão do IBGE, né, que é oficial, a gente tem a divisão do Geiger, lembra do Pedro Pinchas Geiger, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, lembra? 3 macro-regiões, né? A gente chama de complexos regionais ou divisão geoeconômica, tá? E a terceira, que sempre é falada, é a divisão dos 4 Brasis, que é a divisão do Milton Santos, é de 1979, é uma divisão mais recente. Ela não é oficial também, só que ela é muito usada por causa desse espaço aqui, conhecido como região concentrada, tá? A região concentrada, pessoal, olha isso, 79, hein? Tá? A gente está falando ainda de Guerra Fria, não terminou ainda esse período, tá? Nem entramos direito, né? Estamos numa pré-globalização e o Milton Santos já estava falando de tecnopolos, meio técnico, científico e informacional. Ele já falava sobre esse assunto. Exatamente o critério usado para colocar uma região como região concentrada era esse, tá? Por isso que eu coloquei aqui, pessoal, qual seria a ideia? Ó, inserção maior na globalização, presença de inúmeros tecnopolos. E aí eu dei 3 exemplos. Só os 3 exemplos. Ó, o Thiago, ó, quando vocês querem apostar? Falei? 8 e 9. Bom dia, Thiago. Vou colocar a presença aqui para ele. Pronto. Ó, o Thiago nem falou bom dia para mim. Não deve nem ter ouvido. Aqui. Então, pessoal, só ligou o computador. Ó, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, tá? Cara, eu tenho uma raiva quando aparece isso, mas beleza. Os 3 tecnopolos, só que nós temos aqui no estado de São Paulo, hein? Tá? Então, assim, a região concentrada tem tecnopolos em Minas Gerais, Espírito Santo, né? Pegando a capital, Vitória, né? Ligado aí à Federal, tá? Da Universidade Federal de Vitória, né? Do Espírito Santo. Rio de Janeiro, a gente tem tecnopolos, o ERJ, a própria Federal Fluminense, a Federal do Rio. São Paulo, eu coloquei 3 exemplos aqui. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também possuem bastante tecnopolos. Então, a concentração de tecnopolos que a gente tem no Brasil, ela está na região chamada concentrada. Olha só, no estado de São Paulo, Campinas é um polo de informática e tecnologia de informação. Lembra que Campinas é chamada até de Vale do Silício brasileiro, tá? São Carlos é um polo do agronegócio, né? São Carlos, próximo aqui. São José dos Campos, aeronáutica e aeroespacial. Lembrando que São Carlos também tem aeronáutica, tá? Nós temos também área de produção da Embraer lá em São Carlos, beleza? Então, pode copiar isso aqui, pessoal, ó, esses itens, e aí a gente finaliza esse capítulo 3 da frente 2, tá? De indústria. E aí eu já começo com vocês a parte de agropecuária. Só copiar isso e já era. Ai, ai. Avisa aí a hora que vocês terminarem, hein, gente? Senão eu fico com um cara de tonto olhando pra tela aqui achando que vocês estão copiando ainda. Estão copiando ou dormiram? Ah, ufa.
Gente, preparem-se porque uma provável volta às aulas deve ser com turmas reduzidas, deve ter um certo rodízio. Tava vendo que outros países estão fazendo, eu acho que vai ser meio semelhante que a gente vai fazer aqui no Brasil. Escola particular ainda dá para fazer isso. Então, você imagina, por exemplo, dividir uma sala, tem 10, tem 18 alunos, aí vão 9, 9 ficam em casa assistindo a aula online, entendeu? Aí depois troca. Eles estão falando uma proposta dessa, sabe? Chegou, acabou de chegar. Tava olhando aqui, tava olhando aqui também. Então, eu acho que no caso de vocês, daria também. Eu acho que daria. Agora, o primeiro, que tem 30 e poucos, eu acho que teria que fazer rodízio. O primeiro. Não, mas tem que ser muito espaçado, entendeu? Aí, o que que tá acontecendo aí, gente? Acabaram aí, gente? Pode, pode ir. Pronto, pessoal, pode fechar aqui? Indústria? Pode? Então, beleza, pessoal, já era, tá? Vamos começar então agora o capítulo 4, ó, Geografia Agrária. Põe o título aí, pessoal, capítulo. Oi. Não, não, não. Parei em desconcentração industrial. Foi isso, né, que eu tinha colocado no grupo? Foi, né? Desconcentração industrial, isso, tá? Ó, beleza. Pessoal, capítulo 4, título: Geografia Agrária. Geografia Agrária. Exercícios, pessoal, tá aqui, ó. Esse capítulo é mais de boa, tá? Ele é mais sossegado, né? Esse não tem por que eu ficar fazendo uma lista extra, tal. Aqueles assuntos mais enrolados, tá? Eu passo para vocês. Às vezes, se tiver alguma coisa dentro desse capítulo, tá? Que eu acho que seria interessante, eu mando alguns exercícios extra também, tá? Mas no primeiro momento, o comecinho dele não tem problema não. É aquela parte de agricultura itinerante, é bem sossegado. A hora que entrar a agricultura no Brasil, talvez eu passe alguma coisa, tá? Tiraram foto, anotaram? Pode ir? Tá, beleza então. Pessoal, primeiro subtítulo, tá? Conceitos, parte bem básica, não precisa colocar, eu nem colocaria a letra A, né? Mas se quiser aí por letra A, não tem problema não. Porque depois a gente vai falar dos sistemas agrícolas, tá? E aí vai estar dentro de conceito. E aí, pessoal, primeiro conceito, né? Lembra? Sempre gosto de fazer uma diferença entre sistemas intensivos e sistemas extensivos. Põe, né, dando um espaço aí entre um e outro, né? E aí vamos explicar um e outro, tá? Para a gente poder fazer uma comparação, beleza? Põe aí um versus, se quiser, ou então só dá um espaço mesmo, faz duas colunas, né? Para a gente poder explicar. Pode começar então, explicando para vocês? Pode? Pessoal, o Brasil, né, com o território gigantesco, né, que nós temos, o próprio Estados Unidos também se encaixa nisso, né, China, países que têm uma extensão territorial grande, eles praticam o sistema intensivo, claro, mas o que eles mais praticam é o sistema extensivo, devido ao tamanho da propriedade, né? Isso não quer dizer que praticar o sistema extensivo signifique aí uma produtividade baixa ou um predomínio de latifúndios. Hoje não dá para associar mais isso, tá?
quando a gente fala dos belts, eu vou falar nesse capítulo, né, de belts, os belts, eles não têm um predomínio de latifúndios, eles têm predomínio de médias e pequenas propriedades, certo? Então, não necessariamente sistemas extensivos são concentrados em grandes propriedades. Cuidado, tá? Hoje, diante da evolução que a gente tem dentro da agropecuária toda, tá? A gente tem uma mudança desses conceitos entre intensivo e extensivo, tá? Então, basicamente, o intensivo é feito em áreas menores, o extensivo é feito em áreas maiores. Por exemplo, na Europa, não dá para você ter um sistema extensivo, né? Você pegar uma Bélgica, que tem uma produtividade elevada dentro do país, de cereais principalmente, né? Produção de batata, eles produzem muito legumes, né, na Bélgica. Você vai falar que a Bélgica tem um sistema extensivo, o território é minúsculo, então o sistema é intensivo, certo? Então, embaixo de intensivo, coloca aí, pessoal, praticado em áreas menores, praticado em áreas menores. E o extensivo, praticado em áreas maiores. Ah, mas qual que tem mais tecnologia, qual que tem menos tecnologia? Hoje não dá para avaliar dessa maneira mais, tá? Vamos pensar assim, um belt é um sistema extensivo. Dá para falar então que o extensivo belt nos Estados Unidos não tem tecnologia? Tem muita tecnologia, certo? Então não se prendam a isso mais, tá? De tecnologia, não tecnologia. Prenda-se nessa ideia. Praticado em áreas menores, praticado em áreas maiores. Beleza? Agora, a pecuária, quando a gente fala de pecuária, pecuária intensiva, ela é com o gado confinado, pecuária extensiva é com o gado solto, pastando, tá? Então, no intensivo, põe assim, ó, pecuária, pecuária. Aí põe um tracinho e escreve assim: gado confinado. Gado confinado. E na pecuária intensiva, geralmente nós temos a produção de leite. Geralmente. Por quê? Porque tem pecuária intensiva com produção de carne, tá? Então pode pôr assim, ó, geralmente produção de leite, tá? Não é uma regra, hein, pessoal? Certo? Geralmente produção leiteira. No Brasil, pessoal, a área que a gente tem maior prática de pecuária intensiva, tá? Tá concentrada ali no Paraná. O Paraná tem bastante produção de leite e Minas Gerais, certo? Seriam os dois estados aí com maior prática de pecuária intensiva, certo? Agora, vamos falar da pecuária no sistema extensivo, tá? Então põe aí, ó, pecuária, gado solto, né? O gado pastando. Oi? Ó, geralmente sim, tá? Geralmente é no intensivo. É, é mais comum no intensivo. Do mesmo jeito que a produção de carne, né, o gado de corte, ele é mais comum no extensivo, tá? Mas tem produção de carne aqui, tem produção de leite aqui também. É isso que eu tô falando, tá? Você tem predomínio, beleza? Então, ó, extensivo. Ó, extensivo. Pode por aí, pecuária, gado solto, né, pastando. E aí põe assim, geralmente produção de carne. Pode ir? Pode. Pessoal, o Brasil, ele tem, né, uma questão de sazonalidade climática. Lembra? A gente falou isso
né, na aula de quarta-feira, quando eu falei de sazonalidade. A sazonalidade climática do Brasil, né, em boa parte do território, se a gente for ver, né, cara, eu tenho uma raiva quando acontece isso, quando ele não aparece as opções aqui embaixo. Pera aí, deixa eu só achar o mapa aqui. Ó, só para poder ilustrar. A sazonalidade climática do Brasil, em sua grande parte, é do clima tropical. O clima tropical ele pega esse meião todo aqui, ó, tá? Ele pega uma puta parte gigante do território, que é a área de cerrado, né, que a gente tem no Brasil, tá? Eu tô usando esse mapa só para vocês se localizarem. Nesse pedaço aqui a gente tem uma produção de pecuária enorme, tá? Ó, sul do Pará, sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, regiões até aqui do Nordeste, tá? Tem muita pecuária, muita. Como nós temos uma sazonalidade que alterna um período, não tanto temperatura, tá? Mas um período de umidade e um período de seca, tá? Existe no Brasil a prática de um sistema que a gente chama de semi-extensivo. Então põe um asterisco aí, onde vocês quiserem, tá? E coloca assim, ó, sistema semi-extensivo. Sistema semi-extensivo. Dentro de, aqui ó, dentro de intensivo e extensivo, dentro de conceito ainda, tá? Beleza. Seria uma mescla, tá? Dos dois. Sistema semi-extensivo. O que, que é o sistema semi-extensivo? É você alternar o intensivo com o extensivo, que funciona assim então. No período que chove, tá? Concorda que a gente tem mais oferta de alimento para o gado? E aí você solta o gado, deixa ele solto. Então, durante o verão, né, que seria, não é só o verão, tá? Mas seria aí um período de primavera até final do verão, né? Mais ou menos aí de outubro até março, por aí, tá? O gado fica solto. No período de inverno, que é o período que começa a ficar seco, você pega e confina o gado. Então você alterna isso, tá? Então coloca assim, ó, alternância entre confinamento, põe entre parênteses, período seco do inverno, período seco do inverno, fecha parênteses, e pastagens, e pastagens. Pode pôr entre parênteses, período úmido do verão. Peraí. Ó, confinamento, põe assim, alternância entre confinamento, põe entre parênteses, período seco do inverno, fecha parênteses. E pastagens, e pastagens, aí abre parênteses de novo, coloca período úmido do verão, fecha parênteses. Beleza? Carol, certinho? Fechou. Voltando então, pessoal, nos conceitos. Já pode colocar aí o próximo, ó. Produção e produtividade. Também é um erro comum, né? Muita gente confunde os dois, mas é bem simples, tá?
Isso, isso, ó, isso. Pode colocar um, tipo um versus aí, né? Para fazer a comparação, tá? Pessoal, o que que é o conceito produção? Produção é o bruto, é o total, tá? É o absoluto produzido, né? O tanto que foi produzido, tá? Produtividade é o quanto você conseguiu aproveitar naquela área plantada, tá? Então, às vezes, você pode ter uma produtividade elevada, mas o volume de produção ele não é tão alto, porque você está numa área pequena, tá? É muito comum isso na Europa, como eu falei para vocês. Muitas vezes você tem uma área gigantesca e você não consegue ter uma produtividade elevada, porque falta investimento em tecnologia e etc. Tá? Então, cuidado com isso. Então, produção, pode colocar aí, ó, total produzido, total produzido, produtividade, pode pôr assim, aproveitamento por área. Uma área mecanizada, ela tem uma produtividade mais elevada, certo? Fechou? Pode ir? Pode colocar o próximo, ó, sistemas agrícolas. Tá dentro de conceito, tá? Sistemas agrícolas. Primeiro eu vou definir com vocês o que são sistemas agrícolas e depois, pessoal, ó, a gente vai entrar nos sistemas. Aí é interessante vocês colocarem número um, tá? Número 2, beleza? Vai pondo isso, certo? Então, ó, definição de sistema agrícola. Gente, como essa bosta aqui dessa tela subiu, e eu não sei por que acontece isso, eu tenho uma raiva quando acontece isso, vou mostrar aqui rapidinho só para a gente poder entender. O que é um sistema agrícola? Por exemplo, eu pego a agricultura itinerante. Aí, ó, eu tenho técnicas de produção e eu tenho, né, uma mão de obra que é aplicada, né, numa agricultura itinerante, é mão de obra dos próprios camponeses e a produção para onde que ela vai, subsistência. Aí eu pego a agricultura camponesa, ó, como que é a forma de trabalho, onde é praticado, o que, que é utilizado, tá vendo? Ó? É a sistemática. Sistema agrícola é o conjunto de práticas que nós temos dentro de uma área produtiva. Tá? Isso envolve mão de obra, isso envolve, né, para onde vai a produção, né, se é mercado interno, se é mercado externo, se é subsistência, e envolve também técnicas que são utilizadas, né, ou maquinário, ou coivara, e aí vai. Tá? Então, definição de sistemas agrícolas. Pode por aí. Pode falar? Ó, conjunto de práticas, conjunto de práticas que envolvem, conjunto de práticas que envolvem a técnica utilizada, conjunto de práticas que envolvem a técnica utilizada, vírgula, a mão de obra aplicada, a mão de obra aplicada e o destino da produção. E o destino da produção. Fechou? Isso. Aí pode colocar. Ó, aí dentro de conceitos, tá? E no caso, são sistemas que nós vamos ver agora. Pode por aí, número um,
agricultura itinerante. Ela pode ser chamada, pessoal, também agricultura camponesa, tá? Quando envolve aí comunidades tradicionais, né, ribeirinhos, é, envolve aí indígenas, quilombolas, tá? Bom, vamos para as características então, pessoal. Ó, primeira, uso de técnicas tradicionais. Uso de técnicas tradicionais. Uma técnica tradicional, pessoal, é essa, ó, da coivara. Então, coloca aí coivara e põe na frente, pessoal, explicar o que que é. E aí eu vou mostrar a imagem. Coivara, pode pôr um tracinho na frente. Bom, vamos lá. O que que é a coivara? Coivara é quando você consiste em queimar, tá, a superfície, né, que nós temos lá com vegetação, e essa palha que fica, ela fica descansando por um tempo, vai para uma outra área, faz a prática agrícola, queima de novo, vai para uma terceira, enquanto isso essa recupera e a outra também recupera. Quando você faz uma prática de queima não constante, né, não predatória, essa matéria orgânica que fica na superfície, ela pode ser aproveitada, ela pode funcionar sim como uma forma de adubação, tá? Então isso é interessante, desde que você não faça a prática da queimada constante, beleza? Essa é a diferença. Se você pega e põe fogo direto, lógico que vai degradar o solo, vai acabar, né, exaurindo aí os nutrientes, certo? Então pode colocar aí, ó, coivara, põe na frente. Consiste em queimadas consiste em queimadas não predatórias queimadas não predatórias para reaproveitamento posterior da palha superficial, reaproveitamento posterior da palha superficial como matéria orgânica. Certo? Você usa como adubo, tá? Adubo orgânico. Só que, ó, é itinerante, tá? É queimar, migrar para outra área, queima, migra para uma terceira, queima, volta para a primeira, tá? Então você vai fazendo um rodízio, beleza? Até isso aqui se recuperar. Senão aí não adianta nada. Ficar queimando sempre também não vai adiantar, certo? É sempre dando um tempo de descanso e de renovação, beleza? Essa agricultura itinerante, pessoal, ela é praticada por indígenas, é praticada por quilombolas, tá? Por populações ribeirinhas, né? Porque elas são chamadas aqui no Brasil de comunidades tradicionais, tá? Essas comunidades tradicionais, elas recebem
terras, né, do governo, existe aí o reconhecimento da legitimidade de terras por parte do governo e obrigatoriamente a produção ela tem que ser para a subsistência. Não pode ser produção para mercado nem interno nem externo, tá? Tem que ser para eles. Então pode colocar aí, ó, subsistência. Por isso que tem muitas denúncias, né, de às vezes de quilombolas, de ribeirinhos ou de indígenas que acabam arrendando a propriedade para quem produz soja ou para quem cria gado, né, às vezes, né, em regiões lá do norte do Brasil, para garimpeiros, madeireiros, tá? Então tudo isso é proibido, né? A terra ela tem que ser subsistência. Fechou? Número 2, agricultura familiar não deixa de ser uma agricultura camponesa, tá? Mas o termo mais correto seria familiar, agricultura familiar. E aí, como que é o trabalho? Ó, trabalho não assalariado, geralmente é o trabalho não assalariado, que pode ser dividido de duas maneiras. Vamos colocar o primeiro e aí a gente para. Ó. Primeira forma, parceria. Como que funciona esse trabalho de parceria? Tá? Ele não é assalariado diretamente, mas com o sistema de parceria, né, você tem a pessoa que trabalha dentro daquela propriedade, tá? E uma parcela daquela produção fica para o trabalhador. Aí o trabalhador ele pode vender essa produção e fazer né, uma grana, um salário, tá? Então põe aí parceria como é que funciona. Põe assim, ó, o trabalhador recebe como pagamento, o trabalhador recebe como pagamento uma parte da produção. Recebe como pagamento uma parte da produção. Beleza? A hora que a gente voltar, eu falo de arrendamento, termino a agricultura familiar, tá? Fechou então? Beleza? Parar aqui, peraí, deixa eu parar a gravação.